Graça e paz, boa noite a todos. Sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Estamos mais uma madrugada buscando a face do Senhor, procurando conhecer sobre oração, como falar com Deus, como ouvir Deus, como ter uma vida de oração. E hoje nós vamos estudar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Ele escreve uma carta aos irmãos filipenses e ele agradece a Deus todas as vezes que vinha a lembrança dos filipenses, porque sempre estavam fazendo com alegria, sempre atendendo ele com alegria. Então vamos ler a carta para que possamos meditar um pouco sobre ela. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, partindo do versículo de número 3, deixando a apresentação de Paulo e de Timóteo, quem escreveu, Paulo que ditou, porque estava preso. Então ele diz: dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós todos vos tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalos algum até o dia de Jesus Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e começa a sua carta agradecendo pelas boas lembranças aos irmãos filipenses, que trataram em momentos tão difíceis, em momentos que ele permanecia na prisão por amor ao Evangelho de Cristo. E ele diz, fazendo sempre com alegria. Ele diz, eu sempre faço com alegria oração por vocês. Então, os filipenses estavam sempre na oração do apóstolo Paulo, que ele os fazia com alegria. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, ainda que o apóstolo Paulo estivesse em prisões, mas foi um dos momentos mais felizes, alegres da vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo, após reconhecer a graça bondosa dos irmãos filipenses, ele está reconhecendo o quanto eles foram bondosos para com ele, o quanto trabalharam em prol do Evangelho e até pela justiça fosse feita a ele. Ele vai dizer algo em sua oração, porque esta é uma oração, fazendo sempre com alegria oração por vós. E ele vai pedir algo muito importante aos filipenses, que também é algo muito importante aos nossos dias, à vida moderna de hoje. Versículo 9 ele diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Eu peço a Deus que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Que pudessem crescer em amor, mas que eles pudessem crescer em ciência e em conhecimento. Aí no versículo 10 ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que aproveis as coisas excelentes. Paulo ora para que haja crescimento em amor, porém,
ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para provar as coisas excelentes. Nós temos que ter um conhecimento de Deus, sabedoria vindo de Deus, para que nós possamos fazer um discernimento do que serve e do que não serve. Essa oração ela tem um pedido especial, que venhamos desempenhar um papel importante na vida, sermos avaliadores, avaliar tudo aquilo que está ao nosso dia, ao nosso redor. Nós temos que aprender a fazer uma avaliação, saber discernir o bem e o mal, entre as coisas banais e as coisas de excelências. Muitas vezes nós nos perdemos muito nessa avaliação e perdemos muito tempo com coisas banais, coisas que não têm importância alguma. Hoje estamos em uma constante discussão por coisas banais. Nós estamos perdendo espiritualidade, perdendo a fé, perdendo o momento com Deus, porque entramos em eternas discussões sobre religiosidade, isso é assim ou não é. Então nós temos que buscar em Deus. O apóstolo Paulo, ele pede para que, além do amor, que o amor crescesse, mas que eles tivessem mais e mais ciência e o conhecimento. Para quê? Para que aproveis as coisas excelentes, para que pudesse ser um avaliador. Algo muito importante na vida moderna hoje é ser um avaliador. Você vai comprar uma casa, se você não souber avaliar o bairro, se você não souber avaliar a construção, você pode comprar uma casa que vai lhe dar problemas. Então, saber avaliar é isso que ele está nos chamando, e ele pede para que nós venhamos orar para isso. Saber discernir entre o bem e o mal. Quantas pessoas hoje estão caminhando para algo ruim porque não sabe discernir? Não entende, não tem o conhecimento do que é bom e do que é mal e para onde essas coisas irão nos levar. Ele escreve ainda, Paulo, ele dirigia a igreja, e nós conhecemos as cartas paulinas de grande valia, de grande ensinamento para nós cristãos, em momentos que Paulo, ele soube avaliar entre o que ele era, o que ele tinha e o Evangelho de Cristo. Paulo diz: eu deixo tudo por amor a Cristo. Ele avaliou e viu que aquilo que ele era contra, quando ele avaliou, ele diz: não, é melhor do que aquilo que eu tenho, é melhor do que eu tenho buscado. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele muda a sua maneira de ser e a sua maneira de pensar. O que nós devemos buscar? Um encontro com Cristo, conhecer a Cristo verdadeiramente, buscar em Deus sabedoria, conhecimento, a inteligência, e diz que a sabedoria só vem de Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então Paulo, ele escrevia carta às igrejas para que elas crescessem, para que elas pudessem avaliar aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava escrevendo, e a partir dos seus ensinamentos pudessem avaliar. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como está escrito, coisas que os olhos não viu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, porque Deus preparou algumas coisas para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Por isso a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas Deus
lá revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito de Deus, ele penetra ao lugar mais difícil. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso que nós devemos buscar o Espírito de Deus, para que nós possamos conhecer Deus. Com a sabedoria humana, com o conhecimento humano, nós só conheceremos as coisas do homem. A oração é para que o Espírito Santo de Deus, ele venha até nós, nos capacite, nos oriente. Ao lermos a palavra de Deus, muitas pessoas dizem: mas eu abro a Bíblia, eu não entendo nada, eu não compreendo nada. Exatamente por isso, porque nós vamos com o conhecimento do homem, e nós devemos buscar a palavra de Deus com o Espírito Santo de Deus, e pedir que Ele nos revele a sua palavra, que Ele nos ensine, que Ele nos mostre o seu caminho. Versículo 12, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus, é pela graça. Como é que nós alcançamos a salvação? Como é que nós alcançamos uma família abençoada? Não é por obras humanas, não é por conhecimento humano, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É quando temos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E a oração, ela nos leva a ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Quando buscamos em oração, quando nos humilhamos em oração, quando pedimos: cuida de mim, cuida da minha casa, me ajude a ensinar os meus filhos, me ajude o caminho que eu devo caminhar. Então tudo isso vem de Deus. Versículo 13 diz assim: as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, comparando, avaliando. Quando nós conhecemos o espírito humano, que nós já nascemos com ele, e conhecemos agora o Espírito Santo, nós podemos fazer uma avaliação. Quem eu era sem o conhecimento de Deus e quem eu me torno com o conhecimento do Espírito Santo de Deus. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se você falar que você está em oração, se você falar às pessoas: olha, estou fazendo uma campanha de oração, as pessoas vão falar: você é louco, para que isso? Porque elas não conseguem discernir a necessidade espiritual que o nosso espírito tem de entrar em aliança com o Espírito Santo de Deus e buscar nele sabedoria para que possamos vencer os problemas que nós enfrentamos, os problemas que se levantam. Jesus é tentado lá no deserto e o inimigo vem a ele com várias propostas. Olha, eu te dou isto se você me fizer isto. Como Jesus se livrou? Com conhecimento da palavra. Ele diz: está escrito. Então era o conhecimento da palavra. Ele conhecia a palavra e tinha o Espírito Santo de Deus, Pai, nele. E ele pôde dizer não, fazer uma avaliação em tudo aquilo que estava sendo apresentado. Ele pôde dizer: não, eu não quero isso. Nós só podemos negar algo quando nós conhecemos. Só podemos dizer isso é bom ou isso é ruim quando temos o dom para discernir, quando recebemos esse dom de avaliar. Para mim não serve,
eu não quero, eu não preciso, eu não tenho essa necessidade. E nós vamos então vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Muitas vezes o que está nos dominando é o espírito humano, o espírito do homem. O apóstolo Paulo diz que há uma guerra em nosso interior. A carne milita pelas coisas da carne, mas o Espírito de Deus que está em nós, ou o Espírito de Deus que habita em nós, ele milita pelas coisas espirituais. Então, se nós não soubermos avaliar o que é bom para nós, nós iremos decair para a carne. E muitos se perdem por decair pela carne. Versículo 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele discerne as coisas espirituais, e ele não é discernido por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quem conheceu Deus, para que possa dizer, olha, Deus, é melhor assim, faça isso, faça aquilo. Mas ele diz algo muito importante: mas nós temos a mente de Cristo. Paulo diz que o Evangelho é metanoia, é mudança de mente. Então, quando nós entendemos que é necessário não apenas crescer no amor, não apenas crescer na caridade, mas também crescer na ciência, em todo o conhecimento. E para quê? Para que aproveis as coisas excelentes e possamos negar as coisas banais. O mundo hoje, a religiosidade, em todos os lugares, tem coisas banais e nós temos que reprová-las. Não me serve. Eu não preciso disso. Eu preciso é do Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? É isso que a nossa oração deve buscar. Nós devemos orar ao Senhor. Jesus, na sua oração, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque quando nos rendemos ao Pai, ele vai nos ensinando, ele vai nos direcionando. Peça ao Espírito Santo de Deus que ele te direcione para a excelência. Deus te guarde nesse dia, Deus te abençoe, continue te direcionando. Feche os teus olhos, como Paulo orou. Eu vou orar pela sua vida, por nossa vida. Senhor, estamos num tempo de tantas coisas banais, tantas coisas, Pai, enganosas. Há tantas bijuterias que parecem joias. Há tantas coisas, Pai, de imitação, que se apresentam como se fossem verdadeiras. Senhor, mas nos dá o dom para discernir. Senhor, nos dá o dom para entender aquilo que realmente vem de Ti e aquilo que é perdição para nós, ou aquilo que vai nos levar a uma religiosidade banal, sem proveito, sem fruto algum. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós deveríamos nos tornar cheios dos frutos da justiça. Senhor, só podemos sermos justos quando o Senhor nos justifica. Por isso, Senhor, nos toma nas Tuas mãos, nos direciona, toma nossa casa, apresentamos, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria para avaliar o que é bom para a nossa casa, o que é bom para a nossa família, o que é bom para o nosso espiritual. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor.